Bom dia a todos. Hoje, no nosso seminário aqui do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, nós temos o prazer de receber a Joana Barron, é isso? Varon. Que trabalhou já conosco aqui no Observatório em várias pesquisas e atualmente ela trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro e está trabalhando no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Tecnologia e Sociedade, onde ela é coordenadora do projeto A2K Brasil, sobre o qual ela nos vai comentar um pouquinho hoje também. E a Joana, ela é mestre em Direito e em Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tendo trabalhado sempre com enfoque em direito, propriedade intelectual e novas tecnologias. Esse projeto que ela coordena atualmente tem tudo a ver com a tese dela de mestrado, é um projeto relacionado à discussão da propriedade intelectual no Brasil. Ela vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas o principal tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é a forma como foram usadas as novas tecnologias, as tecnologias de informação e comunicação no Brasil para elaborar o Marco Civil da Internet. Muito obrigada, Joana. Obrigada, Laura. Agradeço o convite para vir falar no observatório. Me sinto em casa aqui. E, bom, vamos começar. O tema da palestra, então, é o processo de construção colaborativa do Marco Civil da Internet. Eu vou falar um pouco da questão de por que regular a internet, por que surgiu essa questão do Marco Civil, as tendências de abordagem de regulação da internet e o processo colaborativo em si do marco. Esses dois primeiros pontos podem ser uma introdução, vou falar rapidamente para me ater na parte do processo em si. E depois, próximos passos e desafios dessa forma de elaboração da lei, que vocês vão ver que foi inovadora no Brasil, teve repercussão internacional, está sendo aplicada também no processo de consulta pública de reforma da lei de direitos autorais, mas que também tem seus pontos fracos, seus desafios para pensar a internet como meio de produção, fonte para produzir legislação de forma participativa. A história do Marco Civil começou em reação a todo um processo de proposição legislativa na esfera criminal. Mas primeiro a gente tem que pensar por quê? Para que regularizar a internet? A internet sempre teve aí, meio sem leis, mas a gente vai ver que não, que lá fora, nos anos 90, os outros países passaram por regularizações. Aqui a gente passou por regularização da área de telecomunicações e a internet ficou à margem disso. Então, no contexto atual, o que a gente tem? Um contexto de ausência de regras e de insegurança jurídica. Isso é ruim porque essa insegurança inviabiliza algumas inovações, principalmente se a gente for pensar que os provedores de acesso de conteúdo num contexto de insegurança ficam amarrados para criarem novas coisas sem saber que tipo de responsabilidade eles vão ter. A gente vai ver que o que o Marco Civil propõe e o que os outros projetos também estão propondo é tentar regular essa parte de responsabilidade dos provedores. Esse aqui é um exemplo de um processo que correu no Superior Tribunal de Justiça contra a Terra, o Terra, né? E a questão, ficou pequeno aqui, mas é um processo que
objetivava a reparação de danos morais em virtude de divulgação do nome dessa pessoa, Iraci, número de telefone, em site de encontros da internet que o Terra disponibilizava, né? E aí o Terra foi processado e teve que pagar a indenização, mesmo esse sendo um caso em que o serviço disponibilizado era gratuito. Então a gente vai vendo que, mesmo disponibilizando serviço gratuito, ali tem um limbo e não se sabe. Essa decisão foi contrária ao Terra. Um outro caso aqui que eu trouxe é sobre o Orkut, processando o Google, pedindo o bloqueio de comunidades ofensivas a uma pessoa, a 2 meninas. Aí a sentença foi que se as páginas referentes a essas comunidades fossem excluídas e que fosse identificado o responsável por criar essa comunidade. Aí a gente vai entrar num tema que é complexo também, que é a questão de privacidade, dados pessoais que a gente fornece na internet, nos vários sites. O Marco Civil vai tentar lidar com isso também. E aí pediu também, a sentença pediu, que o Google impedisse que novas comunidades com teor semelhante a essa que está sendo excluída fossem impedidas de aparecer. O Google fez essa primeira parte, cumpriu a primeira parte da sentença, mas não impediu que outras comunidades aparecessem por alegando questões técnicas. Esse caso está em andamento também, ficou como responsabilidade do Google provar porque não tem questões técnicas, mas porque não dá, por questões técnicas, bloquear isso. Mas aí a gente vai vendo como isso pode cercear, essa ausência de regras pode cercear também liberdade criativa, de expressão, né? Proibindo comunidades. Não seria bem assim o caso, né? Então, só um zoom nas determinações, passando para outro caso. Esse é o caso que foi paradigmático, o caso da Cicarelli, que mandou bloquear o YouTube no Brasil. Outra questão crítica, em que a ausência de regras vai cair, um caso como esse, cai num juiz que pode mandar fechar o YouTube. E aí quem fica prejudicado é toda a comunidade da internet no Brasil, né? Então, todos esses casos vão trazendo a questão de por que regular a internet e como isso é importante para deixar a internet um ambiente também livre e colaborativo, sem restringir as novidades que podem acontecer por lá. Esse aqui é um outro caso de dono de blog condenado por um comentário que postaram. O Marco Civil também tenta lidar isso na questão de responsabilidades, porque você tem um blog, alguém posta lá um comentário que ofende uma outra pessoa. Esse era esse caso. Postaram comentários ofendendo uma professora, e aí processaram o dono do blog, alegando que porque ele pode mediar os comentários, a responsabilidade é dele, do comentário está lá. E aí o blog sai do ar, o dono do blog paga, e tem vários casos assim. Esse também é um outro caso de blog condenado por comentários. O que a gente vai perceber é que até o Marco Civil, a tendência de abordagem dos projetos de lei que apareceram era ir para a criminalização, portanto, já começar a tratar da internet diretamente no âmbito penal e não no civil, o que vai contra tudo que aconteceu, por exemplo, nos países desenvolvidos, Estados Unidos e tudo mais.